Beleza, vamos lá. Então tá, eu já falei para ti sobre esse taxímetro aí? Foi contigo que eu falei? Não, a gente não viu, não. Então tá bom. Beleza. Qual que é a ideia do taxímetro? Bem, antigamente era assim, né? É você ter um preço que aumenta constantemente com a quantidade de quilômetros que você anda. Essa é a ideia do taxímetro, tá? Então, qual que era o lance aqui? A ideia era o seguinte: você, ao entrar num táxi, já tinha uma taxa de 4,10 centavos. Era essa a ideia. Meu, ridículo, né? E daí, a cada quilômetro que tu andasse, tu tinha que pagar 2,50 a mais. Ok? Então, obviamente, uma coisa como essa, ela pode ser descrita matematicamente. Toda função pode ser descrita matematicamente, a princípio. Tudo que ocorre no mundo real, né, tem vamos dizer assim, um análogo matemático. Agora, essa aqui ela é muito simples, é uma coisa muito simples. Você tem uma taxa ao entrar e constantemente, de quilômetro em quilômetro, vai aumentando uma quantidade de dinheiro. Perfeito. Então, o que, que acontece? Existe uma função especial que descreve esse tipo de coisa. São as chamadas funções de primeiro grau, ou funções afim, tá bom? Quando você tem um aumento constante, um aumento sempre proporcional a uma determinada quantidade, no caso aqui aos 2,50, você pode descrever isso aqui como uma função afim. Beleza. Então, né, se eu te perguntasse quanto que ele pagaria se ele andasse 2 quilômetros, só de olhar para essa função, você saberia me dizer? 2 quilômetros, eu teria que multiplicar por 2,50. Pode me dizer quanto que tu pagaria, então? Mas é essa a lógica mesmo, né? O X aí no Não, caso não é é. assim que multiplicar, não. Não, Preciso que mas tu a faça a conta. quilometragem não seria o X? Sim, mas eu estou querendo dinheiro, né? Que é o P. Isso. 4,10. É. Seria 9 reais e. R$ 9,14. 14? Tá, esquece matemática. Pensa num táxi que a cada quilômetro cobra 2,50 e tu tem uma taxa de 4,10. Quanto que tu pagaria depois de 2 quilômetros, Não, então? quase. Olha lá. E tu entra no táxi, tu paga 4,10. Daí a cada quilômetro tu paga 2,50. Quanto que tu ia pagar? Esquece matemática. R$ 2,50. Faz como se tu estivesse no táxi ali. Pô, vou andar 2 quilômetros, vou pagar tanto. Teria que pagar. Não, mas aí não tô entendendo por que não teria. Vai, faça a conta aqui. Mas seria só para multiplicar, só para somar Fazer a conta aqui. 4,14 por 2,50. X é a quantidade de quilômetros. Tu vai andar 2 quilômetros. Isso. É o 4,10 mais 2,50 vezes 2. Quanto que é 2,50 vezes 2? 5. Quanto que é 4,10 mais 5? 9,10. Certo? Hum.
De onde tu tirou 14? Não sei. Acho que eu fiz 2 vezes. Fiz na ordem errada. Certo. Vou voltar lá para ele. Ó, função afim vai ser o tipo de função mais simples que tu vai resolver, tá? Não existe nada na matemática mais simples que a função de primeiro grau. Então, e a maioria dos fenômenos da matemática eles são descritos por funções assim: um valor constante mais uma taxa, que varia linearmente com algo. Tipo a conta de água, por exemplo. Tu paga a taxa mais um valor a cada metro cúbico de água. Luz, mesma coisa. Tu paga a taxa mais um valor a cada quilowatt-hora de luz. Teu salário, né? É um valor fixo mais o bônus de cada venda que tu faz, sei lá. É sempre isso. A maioria das coisas na vida real ela se resume a uma equação como essa. A regra de 3, que resolve 90% dos problemas de matemática, é essa equação. Também, de uma forma reescrita, vamos dizer assim. O quanto tu vai pagar de gasolina, por exemplo. Aqui, ó. Na época, pô, esse livro faz tempo, ele estava zero. Não, não, aqui. Quanto o veículo gasta de gasolina? Ele gasta 0,25 litros por quilômetro rodado. Então, quanto que ele vai gastar? Quantidade de quilômetros rodados vezes a quantidade que ele gasta de gasolina por quilômetro rodado. Ok? Uhum. Então é sempre assim, desse jeito bem direto, bem na lata, né? Beleza. Claro, tu vai, dependendo da tua situação, tu vai ter números diferentes. Só que, essencialmente, tu vai ter uma f de x do lado esquerdo, um número que multiplica o x e um número somando. Às vezes o número que soma é zero, às vezes o número que multiplica o x é uma coisa bizarra, uma raiz negativa, mas o processo é sempre o mesmo, tá bom? Ok. Ok, então um monte de coisa inútil aqui. Inútil não, mas perda de tempo. Agora vamos ver esse exemplo para depois ir fazendo os exercícios, tá? Vamos lá. Vinícius trabalha como, sei lá, disc jockey? Que desgraça é essa? DJ. Isso que é o DJ? Nossa, Eu tá acho bom. E que cobra um valor fixo de R$ 200, além de um valor adicional de 90 por hora para animar a festa, sacou? Então, é isso, é um dinheiro fixo mais uma taxinha a cada hora. Simples assim. Indicando por y o valor recebido e x a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função relacionada a yx. Ó, não é uma coisa que tu vai tirar assim do enunciado de cara, às vezes. Tu tem que saber como é que funciona a equação. A equação é sempre a taxa multiplicando aquilo que varia, no caso x, o número de horas, vezes o dinheiro que ele cobra por horas, mais o valor fixo, tá bom? Uhum. Beleza? Ok, calma. Deixa eu. Esse X aí vai ser o variável de acordo com a hora que ele vai estar trabalhando, certo? Que você acabou de Isso. falar. Se Isso. trabalhar 2 horas, o x é 2. Ok. Por aí vai. Certo? Uhum. E o valor que não multiplica o x é o valor constante. É o valor que, tipo, ele vai receber independente de quantas horas trabalhar. É a taxa. Ok? Uhum. Que é os 200 Então, reais. como ele recebe esses 200, independente da quantidade de horas que trabalha, essa é a taxa. Então, esse é o valor que independe da hora. É o valor que está sempre ali. Uhum. Isso aí. Tá bom, vamos saber. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou por uma festa de 2 horas? Então, se ele trabalhou em 2 horas, sendo essa a função de a quantidade de dinheiro que ele recebeu, é 90 vezes 2, certo? Uhum. Mais 200. Então, ó, 90 vezes 2, mais 200. Tá bom? Ok. Que dá Então vai dar 380. 388 reais. Faz sentido, né? Uhum. Muito bem. Se Vinícius recebeu 515 reais, quantas horas ele trabalhou?
Então, se Y é a quantidade de dinheiro que ele recebe, e X é a quantidade de tempo que ele trabalhou, a gente já sabe que ele recebeu 515. O que eu quero saber é o valor do X, entendeu? Uhum. Ó, por quantas horas? Eu quero saber a quantidade de horas, ou seja, eu quero saber o X. Então, no Y eu coloco 515 e descubro o valor do X fazendo uma continha, isolando o X. Aquela velha continha de deixar o X sozinho, ok? Uhum. Aí, ó, o que ele faz é isso, 515 aqui e o X aqui. Ele deixa o X sozinho, ó. Passa 200 pro outro lado, tarari, tarará. Descobriu que foram 3 horas e meia. De boa, né? Ok. Até aí tudo Ó, bem. é pra ser de boa isso aqui. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico. Isso aqui. Uhum. Pra tua prova, claro. Então, ó, vamos começar de leve. Vamos lá, ó. Essa aqui tu que vai fazer. Primeiro tu tenta fazer ela, e depois eu vou tentar fazer uma um pouco mais difícil, para depois tu tentar fazer uma um pouco mais difícil. Essa aqui é bem de boa. Tá bom? Já tá até com a resposta aqui pra ti. Mais a dois, beleza? Ok. Mas eu quero passo a passo. Depois tu, por favor, me bate uma fotinho pra eu ver quanto é que tu fez, beleza? Beleza. Beleza. Pronto, te mandei uma foto no WhatsApp. Beleza. Deixa eu ver aqui. Show! Isso aí! Viu como é tranquilinho? Claro que essa aí é a mais tranquilinha, mas o começo é assim. Tá bom? Então agora vamos pro. Nossa, tô morrendo hoje. Próximo. Agora eu vou fazer uma continha. Tá bom? Vamos ver uma um tanto quanto interessante. Uma que não tenha muito texto, pra gente não se perder no caminho. Nossa, mas também, pelo amor de Deus, né? Um monte de texto gigante, tá louco? Nossa, eu não quero um texto tão longo assim. Tá, essa 8 parece interessante.
Vamos para o Python. Vamos lá. Essa aqui é um pouco mais completinha. Vamos lá. Sofia quer produzir folhetos com propaganda de sua empresa. Na gráfica, o valor de impressão desse folheto por unidade é 30 centavos, ou seja, cada folheto é 30 centavos. Então, se você tem uma X quantidade de folhetos, você pega esse X e multiplica por 30 centavos, certo? Certo, até aí tudo bem. Certo. Agora a outra cobra 5 centavos a menos para cada. A gráfica B cobra 25 para a impressão de cada unidade. Escreva no caderno a fórmula que relaciona o valor de Y a ser pago pela impressão em reais e o número N de folhetos em cada uma dessas gráficas. Então aqui, bem tranquilo, né? Escrever a equação. Veja, a gente está matematizando algo do mundo real. Sim. É o que a gente faz quando a gente vai comprar gasolina. Ah, a gasolina está 5 pila. Se eu comprar 2 litros, eu vou pagar 10. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte. Y, que é o valor a ser pago, vamos dizer assim, Y da gráfica A, vou colocar esse Azinho indicando que é o valor pago da A, é igual a 0,30 vezes N, porque cada folheto custa 30 centavos. Se eu comprar 2, por exemplo, eu vou pagar quanto, né? Quanto que é 0,30 vezes 2? 0,60. Isso. Beleza? A ideia é essa. Então, pela mesma lógica, a outra vai ficar 0,25N, certo? Uhum. Isso, essa era a questão A. Vamos para B. As grandezas Y e N são diretamente proporcionais? Uma grandeza diretamente proporcional é o seguinte: quando uma aumenta, a outra aumenta junto. É o que está acontecendo aqui? É. Sim, exatamente. A cada 10 Quando eu aumento o número de folhetos, eu tenho que aumentar a quantidade de dinheiro que eu gastei. Uhum. Beleza, então sim. Vamos escrever o porquê. Só um segundo. Ai, meu Deus do céu. Olha ali. Essas horas também eu já tô podre já. Vamos lá. Sim, pois grandezas diretamente proporcionais significam que quando uma aumenta, a outra aumenta junto. E o que está ocorrendo aqui é exatamente isso. Quando aumento a quantidade de folhetos N, aumento junto a quantidade de dinheiro a ser pago Y, certo? Sim. Então, ó, escrever equação é uma coisa bem fundamental. Com certeza vai cair na tua prova, porque já caiu algumas lá naquela provinha que a gente fez. Uhum. Tinha que construir equação. Isso. Tipo, e umas um pouco mais difíceis, tipo aquelas de série lá. Vamos para cima. Se Sofia encomendar 1.000 folhetos à gráfica B, quantos reais ela vai gastar? Então, multiplicar 0,25 por 1.000, né? por 1.000. Isso. 0,25 vezes 1.000 é 250. 250 reais. Show? Fechou. Fechou. Então vamos para a próxima. Agora é com você, hein? Agora é você que vai criar tudo. Vamos ver se tem algum problema interessante aqui. Essa 7 é interessante. Só um segundinho. Deixa eu arrumar aqui para você. Ah, falei qual que eu vou cobrar. Eu também sou meio maluco, não tomei muito café hoje. Você trabalhou muito hoje? Você trabalhou hoje? Ah, eu trabalhei. Eu tive que Você voltar faz pra o quê? Eu trabalhar. nem sei o que você faz. Eu trabalho em cartório. Cartório de Ai, registro. ai, ai. É muito chato, não? Assim, a gente vai se acostumando, né?
Eu tenho vontade de me matar toda vez que eu vou num cartório, literalmente. Ah, que isso. A gente tá lá dentro, a gente entende. Eu A odeio burocracia é cartório. grande para quem, para Eu quem tá odeio de. advogado, odeio cartório. Assim, não sei se teu pai é dono do cartório, mas eu literalmente vou ficar muito feliz o dia que todos os cartórios deixarem de existir. Mas tem muita Sou gente que bem realmente sincero. quer isso, porque a burocracia é grande, Meu infelizmente. Deus do céu, é tudo de ruim. E assim, tem umas novas tecnologias surgindo aí que eu leio e invisto bastante nelas. Elas vão acabar com os cartórios daqui para frente, são chamados smart contracts. Não vai precisar de um carimbo, basicamente. Uhum. E assim, é muito frustrante, né? Tu ter que ficar, sei lá, 1 hora na fila para receber um carimbo do tipo, meu, tem mais o que fazer com a minha 1 hora, sabe? Tipo, o Neymar não vai ficar 1 hora, porque ele tem alguém para pagar para receber os carimbos para ele, mas eu não tenho, é meio frustrante, Uhum. sabe? Então, mas um dia a tecnologia vai acabar com isso. Mas até lá você vai ter um emprego muito mais massa, tenho certeza. Tomara, né? Espero que Eu sim. vou te ajudar para isso. Agora que eu sei que tu trabalha num cartório, eu vou fazer de tudo para tu passar essa prova. Sério mesmo. Por favor, obrigada. Então tá, vai lá, ó. Eu vou deixar tu pensar sozinha uns 5 minutos nessas aqui. É tudo que a gente já viu, tá? Se quiser abrir o teu PDF do livro para te dar uma forcinha aí, página 77, tá bom? Beleza. Então tá. Vamos lá. Vou no banheiro rapidinho, tá bom? Beleza. Qualquer coisa já volto.
Menina, conseguiu fazer a continha, menina? Barulho estranho que deu. Acho que sim. Eu consegui, sim. Legal, então me diga. Então tá. Primeiro o A, escreva a fórmula. Eu até achei estranho porque eu achei que foi só F, função de D, né? 80 vezes T, no caso. Que seria Uhum. 80 centímetros vezes o tempo. Então essa seria a fórmula. As grandezas e o tempo são diretamente proporcionais? Eu acredito que sim. Né? Porque à medida que vai andando mais, vai demorando mais tempo. Correto? Certo. Ok. A B, que distância essa pessoa percorrerá em 10 segundos e em 40 segundos seria apenas colocar 80, que é o passo que ela dá, vezes 10, que dá 800. E em 40 segundos a mesma coisa, 80 vezes 40, que dá 3.200 centímetros. Olha, tô Ok? gostando de ver. E Uhum. aí o C, quantos segundos aí seria deixar o 80T, mas aí eu teria que, ao invés de ser, é porque quando a gente está aqui, está escrito, mas não está tentando falar é estranho, mas assim, função de 100, F, Pode me 100, mandar no WhatsApp, se for o caso. ah tá, bom, mas aí 80T é igual a 80T, e aí eu dividi 100 por 80, que dá 125. Isso foi Isso. 25 segundos. Isso é mais 100 fácil. por 80 dá 1,25, né? Não dá 125. Hã? 100 por 80 dá 1,25. Tu falou 125. Sim. Mas 100 dividido por 80 não dá 125. Meu Deus, tem 100 reais, divide por 80 pessoas. Ah, Cada uma tá. vai ficar com 125 reais. Certo. Alguma coisa na calculadora aí deu errado. Não, eu acho que eu desconsiderei a questão de centímetro e segundos, eu acho, né? Vai lá, chega lá na resposta. Me diz qual foi, por favor. Hold on. Ah, sim. Talvez tu tá. Deu 125 segundos, tu quer dizer? Isso. Não, né? Porque, ó, faz Sim, não, mas sentido. é 1,25 mesmo, porque Isso, 1 segundo, vírgula 25. Tipo, 25 Uhum, milésimos, né? uhum, Tem 50 milésimos. Né? Certo, a ideia é essa. A ideia é essa. Só tomar cuidado com os cálculos e sempre dar uma boa interpretada na tua resposta. Né? uhum. Tipo, sempre que a gente chega numa resposta, a gente precisa interpretar para ver se faz sentido. Isso aí ajuda a não errar de forma absurda. Vou voltar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse livro gosta de falar de coisa de governo, hein? Pelo amor de Deus. Começar a usar outro. Tá doido. Tá, vamos lá. Gráfico de uma função. Olha só que interessante, olha só. Que maravilhoso. E os alunos, às vezes, eles não fazem esse vínculo. O Como eu gráfico. falei para você,
todo o fenômeno matemático na vida real, nas contas, na natureza, no dinheiro, que tem uma taxa e depois varia com uma taxa constante também, tipo, tudo isso que a gente está estudando aqui, tudo isso pode ser descrito por uma equação como essas que eu estou te mostrando, né? Então, ax mais b, tipo essas aqui, y igual a x mais b, sendo x a coisa que varia, y aquilo que você quer como resposta, b a taxa e a taxa por variação, né? Muito bem. Mas o que tem de mais impressionante é o seguinte, todos esses fenômenos, todos os fenômenos que correspondem a uma equação como essa, eles também fornecem o mesmo gráfico. Todos eles fornecem um gráfico igual, uma reta. Né? A gente sabe que na matemática tem tudo quanto é tipo de gráfico. Tem parábola, tem hipérbole, elipse, circunferência, um monte de coisa. Mas, quando a gente está falando de um fenômeno como esse que nós estamos conversando aqui, é sempre uma reta. Sempre que tu tiver uma função do tipo ax mais b, né, a e b, as taxinhas, sempre tu vai ter uma reta, olha só que maravilha. O que vai mudar de uma reta para outra é simplesmente o lugar onde ela está e o quanto ela está inclinada, só isso. Só isso, só apenas isso. Então, é muito interessante, porque o que significa que se num problema de matemática eles te derem um gráfico de uma função, te derem a reta que descreve, derem os pontos e tudo mais, tipo esse aí que está aparecendo na tela para ti, tu consegue tirando informações desse gráfico, escrever a função que representa o fenômeno que tu está estudando, ok? Sempre, é muito legal isso. Então tu pode ter certeza, toda vez que a tua função for apresentada como algo desse gênero aqui, você vai poder representar ela por uma reta. Quando você vê uma reta, você sabe que você pode representar como uma função de primeiro grau. Sempre. Guarda isso no teu coração, tu vai usar muito isso, tá bom, Jamile? Ok. Beleza, então olha Só só, não como é lembro que... como passar. Eu lembro Claro, mas que a gente quando eu vai fazer fazia isso. na escola até eu gostava de fazer os gráficos. Assim, né? Ah, encontrar os gráficos. Sim, sim, a gente vai fazer aqui, ó, aos pouquinhos a gente vai relembrando, tá bom? Então olha só o que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, como eu encontraria, vamos dizer assim, tendo esta função aqui, como que nós encontraríamos o gráfico dela? É muito simples. Tu já deve ter ouvido a frase que dois pontos formam uma reta, né? Sim, sim, sim. Isso. Então, com dois pontos você tem uma reta. Você só precisa de dois pontos da tua função que você consegue então uma reta. Beleza, então olha só aqui. Aqui eu posso ter infinitos pontos. Uma vez que eu tenho o gráfico, eu posso ter quantos pontos eu quiser. A única coisa que eu preciso fazer é jogar um valor para x e receber um de y. Ou no caso de f de x. Tá? F de x e y é a mesma coisa. São os teus valores das ordenadas. Então sempre que tu vê y ou f de x, saiba que tu está falando dos valores da vertical. Ok? Sim. Então olha só que interessante. Mas Aqui ele aí é eu pegou que dois. decido que eu vou colocar qual número eu vou colocar, ou em X ou em Y. E isso você que decide, o que você achar mais apropriado. Por exemplo, o livro decidiu aqui, ó, colocar x igual a menos 1 nessa função. Então vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Menos 2, menos 1 dá menos 3. Por isso que ficou menos 3 aqui, tá bom? Ah, Eu jogo menos 1 e recebo menos 3. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? Sobre o que é uma função? Tu jogar um número e ela te devolver outro? sim. Então, é isso aí que eu acabei de fazer. Eu joguei o número menos 1 e ela me devolveu menos 3. Agora, se eu jogar o 2, ela me devolve o 3 positivo. Ó. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, se eu jogo x igual a 2, essa função em específico aqui me devolve 3. Muito bem, então eu tenho o ponto menos 1 e 3, que é esse aqui, ó. Menos 1 para x, ó. Tá vendo aqui, ó? 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, menos 1 para x está aqui. Está aqui nessa retinha.
Tipo de um mapa. É como ver um mapa, tá? É igual ver um mapa isso aqui. Então eu quero o ponto menos 1, menos 3. Eu vejo menos 1 para x, menos 3 para y está aqui. Onde essas retas se encontram, o ponto deve ficar. Beleza? Beleza. Agora olha o outro aqui. 2 para x está aqui. Isso. Vai ficar sobre essa reta. Vai ficar onde? No 3 para y. Onde 3 para y se encontra com 2 para x. Que é justamente aqui, ó. Onde estão os pontilhados, né? Uhum. Isso, então a gente tem 2 pontos. Agora, se eu quero fazer a reta, é só unir os 2 pontos. Que nem a gente faz quando é pequeno, aqueles negócios lá de criança, lembra? Que fica juntando um monte de pontinho assim. Então, pronto, a reta vermelha é a reta que representa essa função. Tu pode ter certeza que qualquer valor de x que tu jogar e receber um valor de y vai estar sobre a reta vermelha, o ponto que tu jogar. Por exemplo, olha só o 3 aqui. Se eu jogo 3, de acordo com a reta, eu vou ter 5, tá vendo? Uhum. Tá vendo? Entendi. Se eu quiser crescer essa reta, eu vou colocando o valor de x e ele vai estar dentro dessa Isso. reta. Agora, olha só, joga 3 aqui pra tu ver. Vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Justamente o 5 que eu falei. Uhum. Então, a reta já me disse isso. A reta me mostrou isso. Ela só, vamos dizer, comprovou que já estava na função. Olha só, tem algumas funções mais especiais, tipo a g de x, que ela é 2x. Ela passa, olha só que interessante. A reta, ela passa justamente pelo ponto zero aqui, tá vendo? Uhum. Nem toda reta tem esse poder, mas essa tem. Por quê? Porque ela não tem nenhuma taxa. Ela não tem mais nenhum número aqui. Quando tu não tiver mais algum número, você pode ter certeza que vai passar pela origem. Ou seja, pelo 00 ali. Ó, outra aqui que não tem nenhum número também Igual passa pelo aquela função que a 00. gente fez, 80 vezes t, no caso do 80 centímetros sobre os segundos. Pô, não lembro do que tu tá falando. Daquela atividade que a gente fez, ainda hoje. Ah, Aquela. sim, sim, sim. 80, Sim, aquela lá não tem taxa, né? Uhum. Aquela lá não tem taxa. Então, se tu. É o fato, né? Que se tu tá no segundo zero, tu não andou ainda. Por isso que tu tá na posição zero. Certo? Uhum. Agora, passou um segundo, tu já vai ter andado 80 centímetros, né? Uhum. Então é um desses gráficos que passa pela origem, muito bem observado. Entendi. Sacou? Então a ideia é essa. Na próxima aula a gente vai fazer bastante disso, tá? Fazer gráficos e do gráfico identificar qual é a função, beleza? Beleza. Então eu recomendo até que você dê uma lidinha aí caso você tenha algum tempinho. Vou sim. Então tá bom, Jamília. Agradeço a atenção, desejo uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Obrigada. Boa recuperação aí no cotovelo.